observar onde dorme, como dorme, isso é muito importante. Por quê? Porque 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. Transformar essa noite de sono numa terapia, isso é fantástico, então isso é tudo de bom. Eu dou algumas dicas, né, para os meus pacientes. Primeira coisa importante, usar um óleo de lavanda no quarto à noite. Então isso é muito importante. Você pode usar um difusor, você pode dar uma gotinha na fronha do travesseiro. Mas agora, o que é mais fantástico, o que é mais maravilhoso com a evolução da tecnologia, é poder você dormir em cima de uma manta quântica. Manta quântica que emite campos de frequências harmônicas que permite que o seu átomo, de noite, enquanto você dorme, naquela combinação de átomo para molécula, de molécula para célula, de célula para tecido, para órgão, etc., para que isso seja feito de forma correta. Então veja bem aquele estresse que você traz durante o dia, as desavenças, os problemas do nosso dia a dia. Levar isso para a cama à noite em cima de um colchão comum. Então a ciência hoje permite para você, como eu disse no início, que cuida da saúde, que gosta de cuidar da saúde, a passar uma noite terapêutica, né? Deixa eu explicar melhor para você como é que isso funciona. Então, através das terapias quânticas, só para você poder se posicionar a diferença entre a física quântica e a física clássica, tudo que é maior que um átomo é a física clássica que estuda. Tudo que é menor que um átomo é a física quântica que estuda, tá certo? Então nós estamos falando agora de mundos de energia, certo? Mundos invisíveis, que a gente não está enxergando, nós não estamos visualizando. Atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em saúde quântica. Então, dentro desses estudos, a gente dimensiona a importância não só da gente avançar os nossos conhecimentos e tentar compreender o que é isso, para saber o mecanismo de funcionamento da parte quântica como é. Mas para a parte do sono, a grande novidade que realmente faz a diferença, que eu quero a partir de agora falar um pouco com vocês sobre isso, é sobre a manta quântica Biocache. Então essa manta quântica Biocache, ela foi desenvolvida com essa finalidade de fazer com que a noite de sono se torne uma noite de sono terapêutico. Então, na realidade, o objetivo da manta Biocache não é as pessoas doentes, não é as pessoas que têm problemas, são todas as pessoas, inclusive aquelas que têm problema. Então, nós não necessitamos, não precisamos de um problema para estar fazendo uso dessa manta Biocache. Nós precisamos dormir. Nós que pretendemos retardar o nosso envelhecimento, a manta ela tem a finalidade de trabalhar no aspecto preventivo e ajudar a gente a retardar esse processo de envelhecimento e melhorar a vitalidade dos órgãos. Então, como que isso é feito? Como que foi desenvolvido? Deixa eu explicar para vocês sobre essa manta Biocache e como é o mecanismo de funcionamento. Então, nos produtos da Biocache, a geração das frequências ela é feita através de um microcontrolador. Então o microcontrolador é uma peça, né, que vocês estão vendo aí. É nessa peça que entra a energia, nessa peça entra energia elétrica. E sai dessa peça energia eletromagnética. Então não existe corrente elétrica dentro da manta Biocache. Elas funcionam como uma antena. Esses fios que estão espalhados dentro da manta, eles funcionam como uma antena. Então vamos recapitular. Entra energia elétrica e sai energia eletromagnética. São antenas que vai fazer a distribuição da energia em todo o campo onde você deita em cima. Correto? Como é que funciona a parte das antenas? A energia que se transforma pelas antenas, ela é emitida em harmônicas frequenciais. Essas harmônicas frequenciais, elas formam campos vibracionais quânticos, que ao passarem pelo nosso corpo, o nosso corpo humano, né, ela vai organizando e modulando os nossos campos quânticos próprios. Como é que ela faz isso? Ela faz isso por ressonância. Então, nós podemos, por exemplo, fazer testes comprovando essa frequência. Se você toca na manta quântica
E ao passar o aparelho, esse aparelho vai gerar um sinal que o seu corpo está emitindo frequência. Se você tocar numa outra pessoa e passar o aparelho naquela pessoa, aquela pessoa também. Se nós colocarmos 100 pessoas alinhadas, uma do lado da outra, se a primeira pessoa tocar na manta, esse que vocês estão vendo aí, esse barulho, ele vai apitar lá no último. E se a primeira pessoa que tirar a mão da manta, ele vai parar de apitar lá. Então veja que essa energia percorre o corpo inteiro. Então isso é uma coisa fantástica. Por essa razão, é que o ideal é que se tenha muitas harmônicas e não apenas alguns hertz. Então se a emissão do hertz fosse única, num padrão só, isso seria prejudicial, não seria positivo, seria nocivo para a saúde. Mas ela oscila em vários padrões de hertz. Então esse sinal gerado, ele varia de 5 até 80 Hz, sendo que a cada 5 segundos ele muda a frequência dele, ele vai subindo a frequência. Por exemplo, começa em 5 Hz, depois ele vai para 10 Hz, 15 Hz, 20, 25, subindo de 5 em 5 até chegar aos 80 Hz. Depois ele dá um tempo, ele para e recomeça o processo de novo. Então você está dormindo e a energia está trabalhando no seu corpo. Está ajudando a organizar o processo de átomo para molécula, de molécula para célula, formando um tecido mais resistente, retardando o seu processo de envelhecimento e trazendo inúmeros benefícios. Por isso que eu disse antes que nós não necessitamos ter um problema para usar essa manta. O que nós precisamos é estar vivo e dormir, né? Porque é durante o sono que nós temos a oportunidade de fazer essa terapia. Fantástico, não é? Maravilhoso, maravilhoso. Então, após a geração desse sinal ser feita, é necessário que ela seja amplificada e que ela seja distribuída. Então isto é feito através de transistores e indutores. Então ele vai potencializar e essa energia vai chegar em toda a extensão aonde as antenas estão presentes. Então, além dessas vantagens todas que nós falamos até agora em relação à manta da Biocast, né, com o uso da parte quântica, existe uma outra grande vantagem que particularmente eu acho assim maravilhosa, que é o campo gerador de infravermelho longo, né? Isso é uma coisa fantástica. Eu particularmente tenho uma grande assim, paixão por isso, porque o infravermelho longo ele faz um processo chamado de bioestimulação celular. Esse infravermelho foi descoberto no Japão lá em 1982, uma sílica de alumínio, né, que quando recebia o calor, ela passava a gerar outro tipo de energia. Então, esse pó, né, essa sílica, ela é impregnada num tecido que está ali dentro da manta, e quando a gente deita em cima e o calor do corpo aquece essa sílica, ela começa a gerar uma energia fantástica para dentro do corpo, que vai de 4 a 14 micra, e ela faz um processo chamado de bioestimulação. E essa bioestimulação ocorre pela vibração a nível molecular. Então as moléculas começam a vibrarem diante da ação dessa energia. As moléculas d'água também vibram, fazendo aqueles movimentos de rotação simétrico-assimétrico. Esse movimento todo faz aumentar a permeabilidade da membrana celular. E uma vez aumentando a permeabilidade da membrana, duas coisas vão ocorrer. Nós vamos conseguir fazer entrar nutrientes com mais facilidade, os nutrientes que estão nos líquidos extracelular, e nós vamos fazer com que as toxinas sejam eliminadas com mais facilidade. Então nós vamos ter mais nutrição e mais desintoxicação. Agora imagina uma noite inteira a gente passando em cima de uma manta que está fazendo bioestimulação. Você está aumentando o metabolismo celular. Ela vai precisar de mais energia. Precisando de mais energia, ela passa a utilizar a própria energia que está armazenada dentro dela, né? Que é o glicogênio. Então ela passa a usar glicogênio com o aumento do metabolismo e com isso, além de fazer o processo de nutrição e o processo de eliminação de toxinas, nós vamos ter um aumento do metabolismo celular. Com esse aumento do metabolismo, nós vamos ter mais queimas de energia e de calorias. E por que não falar, enquanto está dormindo, reduzindo um pouco daquela medidinha, né? Reduzindo um pouco dos líquidos que estão acumulados nos tecidos. Quando dorme na manta, né, com infravermelho, quando você acorda pela manhã, você vai perceber que o volume de urina é maior. Vai fazer mais xixi, porque promove um processo de desintoxicação,
ela ajuda a tirar os líquidos que estão acumulados nos tecidos, fazendo com que o processo de nutrição fique mais concentrado, porque muitas vezes há uma certa dispersão dos nutrientes nos líquidos que estão fora da célula. Então imagina todos os benefícios associados à parte quântica, que é fazer aquela harmonia de átomo para molécula, de molécula para célula, de célula para tecido, né? De tecido para órgão, de órgão para sistema, de sistema para corpo, e ainda deitando numa área, né, onde vai estar gerando o processo de infravermelho e melhorando todo o processo de nutrição celular. Então não tem porquê. Vamos ver um pouco agora mais, né, sobre os benefícios do uso dessa manta quântica. Com o infravermelho nós podemos ter combate a processos inflamatórios, melhora na imunidade, melhora na eliminação das toxinas, melhora na diurese, melhora na qualidade da pele, né, que a bioestimulação faz muito bem. Mas tem mais ainda. Vamos ver agora outros benefícios do uso da manta Biocache. Primeira coisa, nos proteger do estresse oxidativo, né? Formação dos radicais fazendo processo de oxidação. Então esse é o primeiro grande benefício de deitar em cima de uma manta dessa. Então o segundo benefício importante é minimizar os efeitos da tensão diária em músculos e nervos, né? Porque você vai dormir melhor, então relaxa e ajuda, né? O próprio campo quântico se organizando vai permitir uma melhor regeneração, tanto em músculo quanto em nervo. Terceiro, vai permitir uma melhora na eliminação das toxinas noturnas. Sabe que enquanto nós estamos dormindo, a gente passa por várias fases do sono. Em uma dessas fases, ocorre uma intensa atividade metabólica e pouca atividade mental. Então é nesse estágio que nós conseguimos fazer com que as toxinas sejam eliminadas. Então a urina está mais escura quando levanta, tem resíduo no canto dos olhos. A manta quântica Biocache, ela vai te ajudar a acelerar esse processo, a pôr mais toxinas para fora. Então é um mecanismo muito importante. Quarto benefício, já comentei isso anteriormente, mas eu quero enfatizar bem isso, porque ele vai ajudar a manter aquela harmonia, vai dar uma grande contribuição, uma grande colaboração para aquela harmonia de átomo para molécula, de molécula para célula, de célula para tecido, tecido para órgão. Então fazendo com que esse processo seja perfeito, que a vitalidade, que a longevidade seja uma consequência desse processo. Quinto benefício que eu acho assim muito importante é ajudar o corpo a trabalhar na barreira intermentes. Nós trazemos no nosso DNA informações dos nossos genitores, inclusive as informações de doença. Então existe uma barreira chamada barreira intermentes que mantém esses genes da doença dormindo. Como ela gera todo um trabalho de organização, de manter o equilíbrio do corpo, vai contribuir enormemente. Ela pode silenciar os genes de certas doenças que já está no seu DNA. São genes que estão dormindo e que pode manifestar de acordo com a qualidade de vida que você leva. Então, se leva uma vida um pouco não muito bem controlada na alimentação e no estresse, então a gente acorda muitos genes de doença. Às vezes tem tudo que a mãe e que o pai teve, mais um pouco ainda. Então, para silenciar esses genes, a manta tem uma função muito importante. Então, resumindo, gente, para ser saudável, mastigue bem os alimentos, não use líquido nas refeições, tome 6 a 8 copos d'água todos os dias. Não seja sedentário. Saiba comprar os seus alimentos. Ele é a matéria-prima que vai fazer o teu corpo. Use água alcalina. Tome água de pH. Use essa água do Bioágua da Biocache com pH de 9,2, conforme comprovam esse laudo que vocês estão vendo agora. Importante, né? Repouso. Então, um bom repouso, transformar em algo revitalizante enquanto dormimos, isso é fundamental. Então, coloque em prática, comprove os resultados, vamos viver, vamos ser felizes e vamos cuidar de nós mesmos. Vamos nos amar mais, vamos nos gostar mais, porque é o amor próprio que faz a diferença.